Na sua opinião, Capitão Stevenson amarelou? Hoje pela manhã o senador ele concedeu entrevista na rádio 95 FM aqui em Natal e dentro de algumas pautas foi questionado sobre o voto dele em relação ao decreto de armas do presidente Jair Bolsonaro. Ele votou contrário ao decreto de armas, contrariando uma promessa de campanha do próprio senador Capitão Stevenson. Eu acho que todos lembram que Capitão Stevenson era um dos candidatos que defendia o porte de arma de fogo para o cidadão civil, cidadão comum, né? Mas aí o presidente fez esse decreto, enviou para o Senado e, infelizmente, os três senadores aqui do Rio Grande do Norte votaram contrários ao decreto, inclusive o capitão Stevenson, que se dizia defensor do decreto, defensor do porte de arma de fogo, né? E aí a justificativa dele é que votou contrário porque ele entendia, no entendimento dele, deveria ser um projeto de lei elaborado pelo Senado, pelo Congresso Nacional e não um decreto presidencial, né? Ainda fala sobre questão de critérios. É, Sinceramente, eu, com todo respeito ao capitão, eu acompanho o mandato do capitão, tem alguns pontos que chamam minha atenção, a preocupação dele em relação à educação, inclusive sobre essa questão das escolas militares. Ele também ressuscitou aí um projeto, que no caso seria castração química para condenados por estupro. A questão também da outro projeto interessante, o preso custear as próprias despesas, parabéns para ele. Agora, sinceramente, na minha opinião, Cabo Gonçalves, no caso uma opinião pessoal, eu acredito que ele deu bola fora realmente quando votou contra o decreto presidencial, em relação ao decreto de armas de fogo, né? A justificativa que precisa de critérios, os critérios já existem, vários critérios. Eu até posso concordar com ele que poderia existir outros critérios, como ele fala aí, se refere à questão do exame toxicológico a cada 6 meses. Seria uma medida interessante, mas isso não seria motivo para ele votar contrário. Na verdade, se nós observarmos os votos contrários, iremos ver que, na verdade, quem votou contrário foi a esquerda, PT, PSDB, e ali o pessoal do Centrão que realmente tenta atrapalhar a vida do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro cumprindo uma promessa de campanha, que era o porte e a posse de arma de fogo para o cidadão civil, fez um decreto. Eu acredito que o senador também fala sobre a questão da inconstitucionalidade, mas sinceramente, você acha, por mais incompetente que fosse o governo, o presidente da República, você acha que não existia uma assessoria jurídica para se elaborar um decreto? Você acha que o presidente iria enviar um decreto inconstitucional? Então, realmente não se justifica, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu entendo que o senador Stives realmente ele amarelou depois que viu a repercussão que foi o seu voto contrário ao decreto de armas. Ele viu que realmente soou mal, que o eleitorado dele fez muitas críticas aí nas redes sociais e aí ele se arrependeu. Infelizmente se arrependeu tarde porque ele já tinha concedido o voto contrário à vontade do povo, contrário ao direito do cidadão fazer a sua defesa, direito da legítima defesa, que é um direito fundamental, necessário, inclusive bíblico, a legítima defesa. Então, bola fora do senador Capitão Stevenson, na minha opinião, que Deus continue abençoando, que ele possa fazer um bom mandato, que ele possa repensar aí as questões aí de representatividade do povo. Ele, na condição de senador, ele tem que procurar representar a vontade soberana do povo brasileiro, não a vontade pessoal dele, tá certo? Isso é a minha opinião. Um grande abraço, se concordar, compartilhe esse vídeo. Cabo Gonçalves, Deus abençoe a todos.